Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repete assim depois de mim. Vem, Criador Espírito de Deus. Vem, Criador Espírito de Deus. Visita o coração dos teus fiéis. Visita o coração dos teus fiéis. Purifica a minha mente. Purifica a minha mente. E com a graça do alto, Com a graça do alto, nos purifique. nos purifique. Paráclito do Pai, Paráclito do Pai, Consolador, Consolador. sê para nós a fonte de água viva, Sê para nós a fonte de água, o fogo do amor o fogo do amor e a unção celeste, e a unção celeste. nos 7 dons que descem sobre o mundo, Os 7 dons que descem sobre o mundo. nas línguas que proclamam o Evangelho. As línguas que proclamam o Evangelho. Realiza a promessa de Deus Pai. Realiza a promessa de Deus Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Acenda em nós a tua caridade. Acende em nós a tua caridade. Em nosso peito, fortaleza. Em nosso peito, fortaleza. Livrai-nos da cilada do inimigo. Livrai-nos das ciladas do inimigo. E dá-nos a tua paz. E dá-nos a tua paz. E evitaremos perigos e incertezas do caminho. Evitaremos perigos e incertezas no caminho. Dá-nos a conhecer o amor do Pai. Dá-nos a conhecer o amor do Pai. Que o coração de Cristo nos revela. Que o coração de Cristo nos revela. Espírito de ambos. Espírito de ambos. Louvamos a Deus Pai e a seu Filho. Louvamos a Deus Pai e a seu Filho. Demos glória ao Espírito Santo Paráclito. Demos glória ao Espírito Santo Paráclito. Agora pelos séculos sem fim. Agora e pelos séculos sem fim. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso E Espírito. tudo será criado. E tudo será criado. Ó Deus, Ó Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos no mesmo Espírito. Concedei-nos que no mesmo Espírito Conhecemos o que é reto. conheçamos o que é reto. E gozemos sempre de suas consolações. E gozemos sempre de suas consolações. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Convidei meu amigo Diácono Pavan para estar aqui comigo, me ajudar nessa palestra, que o Gilson anunciou a palestra do ano passado, mas essa desse ano, Conheço Deus, né? Conheço Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de, como preparação do que nós vamos ouvir assim, vou falar dos 3 fiat de Deus, 3 faças de Deus. Primeiro, a criação. Deus criou tudo do nada. Se nós olharmos para o mar, as montanhas, o verde, o céu, as aves, tudo vem de Deus. Não tem como a gente duvidar que alguém gerencia tudo isso. Então Deus, na sua infinita bondade, o seu primeiro fiat de Deus, a criação. Mas Deus criou algo extraordinário que ele exultou de alegria quando ele criou. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Então Deus quis que nós existíssemos. Então ele cria o homem, mas o homem na sua incapacidade, na sua incredulidade, ele se afasta de Deus com o pecado da desobediência. Com o pecado, então, ele se afasta de Deus. Mas Deus sendo tão bom, tão misericordioso, ele aí entra o segundo fiat de Deus, que é que ele manda para a nossa salvação. Manda seu Filho, chamado a redenção. A redenção, Jesus morre por nós. Jesus morre por nossos pecados. Segundo, faça-se de Deus
a redenção do Senhor vem e acolhe nossos pecados, e assim, Ele acolhendo, Ele nos cura, nos salva e nos liberta. E hoje nós vivemos, tempo de hoje, a igreja, a humanidade, vive o terceiro faça-se, o terceiro Filho de Deus, que é a santificação. Através do que, diácono? Através da oração do Pai Nosso, através da ação do Espírito Santo de Deus, nós caminhamos para a santificação. E assim o Senhor deixa a igreja, deixa os mandamentos, deixa os sacramentos. Então, eu vou pedir para o diácono Pavan ler aqui no Catecismo da Igreja Católica: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. A nossa vida, meus irmãos, é para conhecer e amar a Deus. Pode ler aqui. Parágrafo número 1 do Catecismo. Uma pergunta. Levanta a mão quem tem o Catecismo em casa. Maravilha, graças a Deus. Faça o seguinte: esse Catecismo é o resumo da nossa fé católica. Se você estudar o Catecismo, ninguém vai te derrubar. Nós temos que estudar. Senão o pastorzinho na esquina ali decora um versículo e retira o católico da verdadeira fé. Não. O Catecismo está o resumo aqui de toda a fé católica. Nós precisamos, que daqui a pouquinho a gente não vai achar mais esse Catecismo. Então, conhecer e amar a Deus, a vida do homem. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Então, eu fui criado para quê? Para participar da vida bem-aventurada de Deus. Nós fomos criados para participar da vida bem-aventurada de Deus. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Então, meus irmãos, Deus está perto do homem. Para quê? Para mostrar, para ajudar o homem. Santa Catarina de Sena, ela diz assim: todos os homens recebem luzes para conhecer a verdade. Basta ele não ofuscar com seu egoísmo. Todos nós, toda a humanidade recebe luz para conhecer a verdade. E quem é a verdade? Quem é que é a verdade? Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é verdade? Ele veio fazer a vontade do Pai. Por que ele é o caminho? O caminho que leva ao Pai. Por que ele é vida? Porque quando nós perdemos a vida divina, a vida da graça, ficamos sem graça. E para mim reconciliar e retomar a graça, eu tenho que me arrepender, ir na igreja e confessar meus pecados. Então, Jesus é vida, vida divina. Então, quando eu perco, eu devo me arrepender profundamente das minhas faltas. E para mim retomar a graça divina, devo ir na igreja. Quem é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o sacramento da salvação. Nós precisamos da igreja para a nossa salvação. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Meus irmãos, alguém me perguntou ontem: se Deus é tão bom, por que Deus permite a calamidade? Por que Deus permite as coisas ruins? Deus não permite, a causa disso tudo é o pecado. Com o pecado o homem ofende a Deus. Com o pecado o homem se desliga de Deus. E nós rezamos no início, rezamos ontem também: realize em mim a sua vontade. A nossa vontade é humana, a nossa vontade é pequena, a nossa vontade é aqui da terra. E a vontade de Deus não. O que é a divina vontade? É as coisas que acontecem no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nós chamamos para que aconteça o que acontece no céu, aconteça aqui na terra. Então, a divina vontade é a vontade de Deus que já acontece no céu. Lá é plenamente a vontade de Deus. Então, Deus permite por causa do pecado. O homem se rebela, né? Aí, a mesma coisa, uma criança com
vai mexer numa chaleira, a água quente, né? A mãe não quer, a mãe sai e ela mexe. Ela vai se queimar com o fogo, né? E assim Deus deixa para a gente também conhecer, né? O mal que existe longe de Deus. Faz isso através do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram nele e por ele. Chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Então, meus irmãos, no batismo, né, acontece a graça desse nosso chamamento de Deus, de nós tornar filhos amados de Deus. Fizemos parte, né, dessa igreja que é o Senhor. Fizemos parte, somos filhos amados de Deus. Somos marcados através do seu Filho. Então ele vem, né, Jesus vem para quê? Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista anunciou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E o primeiro ato de nosso Senhor que ele realiza após a ressurreição foi instituir a confissão, né? Estavam no meio, Jesus se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O que você ligar aqui será desligado no céu. São João narra esse fato. E por que foi o primeiro ato que Jesus fez? Porque era muito importante. Porque era a razão da vinda dele, tirar todo o pecado do mundo. Aí nosso Senhor vem e anuncia, né? A paz esteja convosco. Veja que ele entrou, se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Ele não abriu a porta, não abriu a janela para entrar. Então quer dizer, é narrado, né, no prefácio da missa dos fiéis defuntos: aqueles que acreditam em vós, a vida não é tirada, mas é transformada. Desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. Meus irmãos, o que é um corpo imperecível? É um corpo que a parede não precisa abrir, que não tem distância, que o fogo e a água não atingem. Um corpo imperecível vai ser dado a todos nós. A promessa da imortalidade é o grande consolo da nossa morte, da nossa partida deste mundo. A terra é lugar de dor, a terra é lugar de sofrimento, mas daqui um pouquinho tudo vai passar. Eu digo daqui um pouquinho, porque a vida do homem na face da terra, Salmo 89, é 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80. Passou disso, é um fato notável. Então, salvar a alma, está todo mundo quase num fato notável, né? E vejam vocês, Deus falou assim: para mim, 1000 anos é um dia. 1000 anos é um dia. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Então, meus irmãos, 1000 anos é um dia, para Deus é 24 horas. 100 anos não dá 3 horas, diácono. Está vendo? Continuando. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que acolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho e de fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam bem, ontem, durante a meditação do texto da Sagrada Eucaristia, nós meditamos a criação da Eucaristia. E por que Jesus quis estar conosco? Para não deixar órfãos. Ele sabia que aqui o mundo, a loucura, o demônio, ia ser difícil para nós. Mas ele faz. Do corpo dele faz ele mesmo. Não tem como entender. Do corpo dele faz ele. Na matéria, tão vil, né? Pão e vinho faz o corpo e sangue dele. Para quê? Para estar conosco todos os dias. Porém, não é conhecido, e quem não é conhecido não é amado.
A humanidade não conhece Jesus na Eucaristia. A humanidade não sabe o que é uma missa. A humanidade não sabe o que é. Que Deus está presente daqui um pouquinho nesse altar, onde nós estaremos adorando o Senhor. O mundo não conhece. E faz questão de não conhecer, que é pior ainda, né? Faz questão de não conhecer. Fortalecidos com essa missão, os apóstolos saíram pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Vejam bem, e quais os sinais que o acompanhavam? Curas, né? No batismo a gente fala assim, que você possa, fala para a criança, que teus ouvidos, né? A gente é feito o sinal na cruz do ouvido e na boca da criança, que você possa logo ouvir, é feito o sinal da cruz, e que possa logo proclamar a palavra de Deus, até os últimos dias da sua vida. Então, meus irmãos, a coisa mais linda que um pai, que um avô, alguém possa fazer para uma criança, é mostrar o caminho do céu. A gente aprendeu as palpadelas, né? Mas, se você ensinar, e a hora de ensinar uma criança, quando é que é, diácono? A hora de mostrar o caminho de Deus para a criança. Desde que nasceu, tem que mostrar o caminho para a criança. Nossa Senhora fala que as crianças entendem muito mais do que nós imaginamos. Eu falava para a mãe, leia o versículo, canta o versinho bíblico para ela. Desde que nasce, a criança já vai escutando essa palavra. Inclusive, disse que desde o ventre materno da mãe, que ela já vai assimilando tudo que é falado, e tanto é que os traumas e todas essas coisas começam desde lá. Então as coisas boas também começam lá. Tá vendo, gente? Que coisa maravilhosa, né? O caminho de Deus. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Então, meus irmãos, essa bela e linda notícia, né? O que eu posso fazer? Eu testemunhar esse grande amor na minha vida. Testemunhar. O problema nosso hoje é o testemunho, né, Diácono? Testemunho que não é bom, né? Testemunho é fogo, né? Você sempre está na fogueira do testemunho. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Como é que esse povo todos, os confessores, né? Os apóstolos, os mártires, profetas, né? Como é que eles viveram, como é que eles passaram? Vivendo em si mesmo, vivendo em si mesmo. São Paulo, no final da sua vida, ele falava assim, não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E nós somos convidados, né, a ser encharcados de Cristo, viver o Cristo, encharcar, fazer a vontade dele em todos os sentidos da nossa vida. A gente escuta um passarinho cantando, né? O que o passarinho está dizendo para nós? Veja que oração linda. Senhor, me faça contente e alegre, igual esse passarinho. Às vezes nós estamos chorando pelos cantos de cara feia, e o passarinho não sabe se vai ter comida, se não sabe onde vai dormir, está feliz. Senhor, me faça contente igual esse passarinho. Ao lavar-se, quando você vai se lavar, vem, Pai, vem a mim, divina vontade. No meu ato de lavar, lava, e lava a minha alma de toda mancha. Então toda hora nós vamos tomar um banhinho, né? Senhor, lava a minha alma, cura a minha alma de toda mancha.
Veja que oração bela. Quando a Vassula Raida esteve em Joinville em 95, ela dizia assim, tem que rezar sempre, né? Essa mulher está doida, rezar sempre. Depois foi entendendo, tudo que a gente fizer pode estar louvando a Deus. Ao vestir-se e colocar a roupa, Pai, amo-te, vem divina vontade, ao ato de me vestir, veste-me com a tua luz, veste-me com a tua luz, visto-me na tua vontade, e esta vontade eu quero cobrir as criaturas para as vestir com a tua graça. Assim como eu estou me vestindo, Senhor, me veste da sua graça e veste todas as criaturas do mundo inteiro. Você está caminhando, ao caminhar nos passos para ir em busca de todas as almas e chamar a Ti. Senhor, aqui como eu estou caminhando, que eu possa levar, que todas as almas Te conheçam. Caminhe em mim, ó Jesus, e faz que dê os meus passos na Tua vontade, fazendo-me vida dos passos e todas as criaturas dirigir a Ti. Quando você vai trabalhar, Pai, faze que Tuas obras eternas em mim, nesse meu trabalho, realiza as Tuas obras eternas, né? E assim vai caminhando. Ao escrever, escreve-se e lê na tua alma. Importante aqui, ao comer e beber. Pai, amo-te, vem divina vontade viver em mim. Nutre-me com teu alimento. Tomo este alimento na tua vontade e tu, Jesus, vem a mim, tomá-lo e sendo a tua vontade, a minha, para te mostrar o meu amor. Bebo na tua vontade. Então, fazer tudo aquilo com Jesus, sendo Jesus em você. Sendo Jesus em você. Aí muda tudo, os nossos pensamentos, as nossas conversas, o nosso jeito de ser. Porque Jesus está em mim. Como é que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito? Né? Aqui não acontece. Aqui não acontece, mas lá em Joinville, diácono, segura o microfone. A gente, para receber Jesus, eu posso receber de joelho, na boca, como eu quiser. Mas se eu receber na mão, eu tenho que ter jeito. Para receber Jesus, mão esquerda, eu coloco em cima da direita. Faço um trono para receber Jesus. Não de qualquer jeito. Aí eu pego e trago. Agora a pessoa pega na mão esquerda, traz direto. Não pode. Ali é o Senhor. Né? A gente vê tanta coisa. Padre, vão falar, não pode falar para o povo. Né? Então ali é Jesus. É Deus vivo e real, verdadeiro. Eu faço esse trono, eu adoro alguns segundos. Senhor, meu Deus, obrigado por vir a mim neste dia. E aí com a mão direita tu traz para comungar Jesus. Não de qualquer jeito, não pensado, traz, sai, né? Não, temos que ter esse cuidado. E assim a nossa vida vai tomando jeito. Segue, diácono. Aqui, transmitir a fé? Isso. Não, é aqui. Isso. Bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, através da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo. Então Jesus está presente na igreja, está presente na sua palavra, está presente na Eucaristia. Mas qual é o desejo de Deus?